O nosso tópico de discussão hoje é ajustamento de curvas. Isso aqui é curve fitting. Esse é um problema muito importante para os senhores, não só como exemplo de aplicação do que nós estamos vendo de aproximação de funções, mas os senhores vão precisar isso para gerar modelos aproximados. Então, vocês sempre vão ter um fenômeno que vocês vão estudar de forma acurada por elementos finitos, por diferenças finitas, mas vão querer gerar modelos aproximados, funções de poucos parâmetros. E aí é onde a gente entra com curve fitting. Né? Então, o problema é o seguinte, seja dado J grande mais 1 pontos experimentais. Então, você tem pontos experimentais, ou porque são experimentais mesmo, mas normalmente você que gerou pelos seus métodos numéricos, certo? De elementos finitos, ou o que você tiver de método de análise. Né? Então, você tem xj, φ de xj, j variando de 1 até j grande. Como sempre, a letra maiúscula é o maior valor do índice minúsculo. Né? Onde, aqui é importante dizer, os pontos extremos x0 e xj grande fazem parte do nosso conjunto de pontos. Então, temos sempre pontos nos extremos no contorno do nosso domínio. Né? Vamos ter m mais 1, m grande mais 1, funções de interpolação. Né? Então, n, m de x, m variando de 0 até 1. Veja que a gente está usando 0 aqui sempre, né? E não 1 como índice inicial. Já já a gente discute por que a gente está fazendo isso. Então, a nossa aproximação é o somatório φ, aproximadamente φ chapéu, é o somatório de m variando de 0 até m dos A's índice m, n índice m. Né? Então, eu tenho j grande mais 1 pontos, e tenho m mais grande mais 1 funções de interpolação. Então, note que o índice inicial é 0 e não 1, como a gente vem sempre usando. Isso se deve a uma peculiaridade para simplificar a interpolação polinomial, que é a nossa mais importante, né, mais básica interpolação. Observe que aqui não há necessidade de psi, porque eu já incluí, né, o contorno está incluído como ponto de aproximação explícito. Então, não há necessidade de a gente se preocupar mais com o contorno. No caso particular de J grande igual a M grande, ou seja, o número de pontos experimentais bate com o número de funções de interpolação, nós teremos um caso semelhante ao anterior de ajustamento pontual de funções. Então, como é que a gente vai encontrar os nossos coeficientes A índice M? Eu preciso de M mais uma equações, mas eu tenho M mais 1 ponto, porque J é igual a M. Então, encontraremos as nossas equações necessárias para calcular os M grande mais 1 parâmetros, usando o sistema que φ chapéu de XL vai ter que ser igual ao φ experimental em L. E aí eu vou ter M grande mais 1 equações, a M grande mais 1 incógnitas. Então, aqui é o meu sistema de equações. Né? Eu vou fazer com que a minha aproximação passe por todos os pontos experimentais, aqui é L igual a 0,1 a M grande. Eu tenho M grande também, coeficientes a determinar, estou aqui com um sistemazinho de equações lineares. Para L igual a 0, vai ser A0, N0 dx0, A'N' dx0, AM grande, NMN dx0 igual a φ de x0. Veja que na linha aqui manda o ponto, x0. Mesma coisa aqui embaixo, A0, N0 de x', A'N' de x', mais AM grande, NM grande de x' igual a φ de x'. Novamente, nessa linha manda o ponto x1. Né? E a mesma coisa aqui para M grande. Eu vou ter que colocar isso de forma matricial. Então, esses são os coeficientes que vão estar na matriz, né? E esses aqui, A0, A', etc., a M grande, são as nossas incógnitas. Né? O segundo membro é dado por φ de cada um dos pontos. De forma que eu tenho esse sistema de equações. Né? Observe que quem manda na linha é o ponto. Né? Quem manda na coluna é a função. Aqui estão as nossas incógnitas e aqui está o nosso segundo membro.
Tudo que eu preciso do Mathcad é isso aqui, ó. K igual a F, onde K de IJ, o elemento I de J, na linha I quem manda é o ponto. Na coluna J quem manda é a função, então é NJ de XI. E o segundo membro é φ de XI. Então é só isso que o Mathcad precisa, né? Então quem manda na linha é o ponto e quem manda na coluna é a função. O caso mais comum nos trabalhos que vocês vão fazer para as suas dissertações e teses é o caso que você tem muito mais pontos experimentais, muito mais dados, típico Data Analytics, né? Você tem uma montanha de dados. Então, você tem muito mais dados do que os parâmetros que você quer determinar. Então, não tem como fazer uma interpolação exata passando por todos os seus pontos experimentais. Então, o sistema é super determinado, não tem como resolver isso, a não ser de forma aproximada. Como nós vamos ver, isso aqui é estupidamente importante, né? Então, temos inicialmente o caso, que é bastante comum, quando J grande igual a M grande, e nós vamos fazer uma interpolação polinomial. Então, φ chapéu é A0 mais A' x mais A2x2. Nesse caso, as funções de interpolação são 1, x ao quadrado, ou seja, n0 é 1, é x elevado a 0, daí porque está começando por 0. N1 é x elevado a 1, N2 é x elevado a 2, ou seja, Nm de x é x elevado a m. Aí ficou tranquilo, né? Então, observe que um polinômio da enésima ordem tem m mais 1, m grande mais 1 coeficientes incógnitos. Portanto, a gente precisa de m grande mais 1 pontos para ter um polinômio da enésima ordem. Então, vamos fazer um exemplo aqui, melar um pouco as mãos. Acha um polinômio que passe pelos 4 pontos. Então, x igual a 1, 2, 3 e 4. Φ é 1, 16, 81 e 256. Então, nós temos 4 pontos, podemos interpolar exatamente um polinômio cúbico, né? Então, é A0, A', x, A2x2, A3x3. Então, as nossas funções de interpolação é 1, x, x2, x3 e m grande é igual a 3. Então, o K de J é o NJ de XI, ou seja, é XI elevado a J. E F de I é φ de XI. Logo, a gente tem aqui I 1, 2, 3, são os pontos 1, 2, 3 e 4. E aqui são as funções, né? X elevado a 0, x elevado a 1, x elevado ao quadrado, x elevado ao cubo. Aqui é tudo 1, obviamente. Interessa qual é o ponto. E aqui é, no ponto 1, vai ser 1 elevado a 1 é 1, 1 elevado ao quadrado é 1, e 1 elevado ao cubo é também 1. I igual a 2, meu x é 2. Então, eu tenho 2, 4, 8. I igual a 3, x é 3. Então, eu vou ter 9, 27. E, finalmente, 4, 16, 64. Aqui é o vetor das nossas incógnitas. Aqui é os valores informados. Isso aqui é a solução do problema. Então, este aqui é meu polinômio cúbico que passa pelos pontos informados. Uma maneira muito interessante, uma maneira alternativa, né, e bastante útil, vocês vão ver, é a utilização da fórmula de recorrência de Newton para gerar uma interpolação polinomial, onde nós não precisaremos implicitamente a gente resolver o sistema, mas explicitamente nós não vamos resolver o sistema. Nós estamos dando isso muito mais, e tem aplicação, é claro, mas várias, né, aqui não vamos ver todas. Nós estamos dando em detalhe o método de recorrência de Newton, porque vai ter uma aplicação assim, super importante, que é a determinação da expressão de uma spline cúbica. Já já a gente vai ver isso. Então, o polinômio de ordem m grande, que passa por m grande mais um ponto x0, x1, xm, pode ser escrito da seguinte forma. Φ chapéu de m grande de x é φ de x0, veja que aqui é colchete, não parêntese, então, são as fórmulas de recorrência de Newton. Primeiro é constante, não multiplica nada. Φ de x0, x1, multiplica x menos x0, multiplica esse cara e não esse, né? Esse fica de fora, o último, né? Aqui é φ de x0, x1, x2 entre colchetes, que são uma diferença dividida de Newton. Multiplica quem? X menos x0, x menos x1, o último não entra, né?
Finalmente, no último animal, eu tenho φ de x0, x1, xm, que multiplica quem? X menos x0, x menos x1 até x menos m menos 1. Não entra o m grande, certo? Então, esse aqui nós temos um produto de m monômios aqui. Então, isso é um polinômio do grau m grande. Vamos lá. Φ de x0 é o próprio φ de x0. Né? Aqui é colchete e aqui é parênteses. Φ de x0, x1 já é o φ de x1 menos φ de x0. Agora eu estou recorrendo a esse animal aqui. Dividido por quem? Pelo último menos o primeiro. Certo? Φ de x0, x1, x2. Então já tem diferença dividida dupla, né? Com dois pontos. Né? Aqui é a tripla, né? Com 3. Então é recorrente. Vai ser φ de x1, x2, esses pula o primeiro, pega até o último, menos, aí começa do primeiro até o penúltimo. Então é φ de x1, x2, já está definido aqui como é, menos φ de x0, x1, dividido pelo último, menos o primeiro. E em geral, aqui fica mais fácil até de entender, isso aqui com K entradas, então eu vou ter do primeiro até do segundo até o último. Então é φ de x1, etc., xk, menos o primeiro até o penúltimo, φ de x0 sobre até xk menos 1. Entenderam, né? Então isso aqui é do segundo até o último e aqui é do primeiro até o penúltimo, né? Você subtrai. Mas aqui embaixo é sempre o último menos o primeiro, né? Isso aqui é como é que são definidas as diferenças divididas, e os coeficientes de polinômios são determinados através daquelas diferenças divididas, aí formando-se uma tabelinha, um tablô. Você tem x, φ com uma só entrada, φ com duas entradas, φ com três entradas e φ com quatro entradas. Então eu tenho x0, x1, x2, x3. O φ com uma entrada só é o próprio φ de x0, x1, x2. Esse cara já é φ de 1 menos φ de x0 dividido por x1 menos x0, e por aí vai, você constrói isso aqui. Esse cara aqui já é φ de x1, x2 menos φ de x2, x1 dividido por x2 menos x0. Aí dá esse cara aqui, mesma coisa, esses dois gera, a diferença gera isso aqui, dividido por x3 menos x1. Estão lembrados disso, né? A subtração é fácil de ver, mas por quem você vai dividir? E finalmente o último animal é esse cara menos esse dividido por x3 menos x0. Né? Então, esse tablô gera todos os coeficientes e veja que a equação aproximada é φ de x0, x0, x1, x menos x0, x1, x2, x3, x0, x menos x1 e finalmente x0, x1, x2, x menos x0, x menos x1, x menos x2. Não pega o último. Né? Você vê que esses coeficientes aqui são os animais que estão na primeira linha do tablô. Vamos melar as mãos aqui com os dados que nós tínhamos antes. Então, a gente tem 1, 2, 3 e 4, 1, 16, 81, 256. A primeira diferença dividida é 16 menos 1 é 15 dividido por 1. Então, 81 menos 16 dividido por 1 dá 65. Aqui, 256 menos 81 dividido por 1, que é 175. Aqui já vai ser 65 menos 15 é 50 dividido por 2, né? Porque é o último menos o primeiro, dá 25. Aqui é 175 menos 65, que é 111, dividido por 2, dá 55. E aqui dá 55 menos 25, né, que é 30, dividido por 3 agora, que dá 10. Esses são os coeficientes do meu polinômio de recorrência de Newton. É 1, 15x menos 1, 25x menos x1 menos x menos x2 e 10 x menos x1, x menos x2, x menos 3. Né? Então, esse aqui é o polinômio e dá exatamente igual ao polinômio que nós tínhamos antes. A fórmula de Newton permite que alguns pontos sejam repetidos. Não precisam ser diferentes. Aí é onde tem a enorme flexibilidade desse método. Desde que substituamos as diferenças divididas pelas derivadas. Então, se xi foi idêntico a xj,
Φ de x1, xj, se está aqui embaixo, daria zero, daria infinito. Mas é o limite quando xj tende para x1, isso nada mais é do que a derivada em x1. Né? Em forma geral, xj idêntico a xj igual a xk, aí essa diferença dividida é a segunda derivada sobre o fatorial de 2. Isso, obviamente, com mais entradas, é similar. Então, existe, na realidade, a gente está dando isso uma aplicação muito importante, que é achar um polinômio cúbico, são as spline, que tem valores e derivadas informados nos extremos. Então, eu quero saber que curva é essa. É um polinômio cúbico. Quais são as informações? O valor dele nesse ponto e sua derivada. A derivada nada mais é do que uma medida da tangente do ângulo. Então, a derivada, a gente bota aqui o ângulo, não é bem o ângulo, mas ela é relacionada com esse ângulo. Né? Inclusive, não é exatamente a tangente desse ângulo, depende da escala. Mas ela está relacionada, ela tem tudo a ver com esse ângulo. Então, eu informo este ponto valor, a ordenada, esse ponto valor, informo os ângulos. Ora, como eu vou usar a derivada, eu faço dois pontos idênticos, x0 igual a x1, na extremidade do intervalo na esquerda, e faço um x2 idêntico a x3 na extremidade direita, porque eu vou usar a informação de derivada. Então, como é que seria a diferença dividida de Newton? Bom, em geral, seria φ de x0, x0, x1, x menos x0, x0, x1, x2, x menos x0, x menos x1, mais φ de x0, x1, x2, x3, x menos x0, x menos x1, x menos x2. Isso aqui é o que nós já vimos. No entanto, não é? A gente pode simplificar, porque é φ de x0, x0, x1, x menos x0. Aqui, x menos x1 é a mesma coisa que x menos x0. Então, isso aqui é o quadrado. E φ de x0, x1, x2, x3, x menos x1, x menos x menos x0, x menos x1, de novo é x menos x0 ao quadrado, x menos x2. Precisamos encontrar quem são cada um desses coeficientes. Φ de x0 é o próprio x0, né? x0, x1, como aqui nós temos dois pontos idênticos, tem que colocar aqui a derivada, né? x1, x2, bom, aqui não tem jeito, né? φ de x2 menos φ de x1 sobre x2 menos x1. A única simplificação que eu posso fazer é que eu estou chamando de b essa largura. x2, x3, de novo, você repetiu, é a derivada. Já estamos, bom, precisamos agora das três entradas. φ de x1, x2, x3, o que é? φ de x1, x2, que é um cara que a gente não tem como achar, não tem simplificação, a gente já viu a expressão dele. E φ de x0, x1. Mas φ de x0, x1 é filhinha de x0, dividido por b. x1, x2, x3 vai ser o quê? φ de x2, x3 menos x1, x2. Esse cara a gente já calculou e não tem como simplificar, mas φ de x2, x3 é filhinha de x2 menos φ1 de x1, x2 dividido por b. Finalmente, o último, com as quatro entradas, vai ser φ de x1, x2, x3, que é esse cara, menos φ de x0, x1, x2, que é esse cara, dividido por b de novo. Aí, substituindo esses dois caras, vai ficar esse cara menos esse cara dividido por b dividido por b. Então, VB2. Então, é filhinha de x2 menos esse cara menos esse, dá menos duas vezes esse, menos com menos dá mais filhinha de x0. Então, essa aqui é a expressão final da nossa curva. Falta, obviamente, o único animal que não está aqui, não foi informado, precisa ser calculado, é φ de x1, x2, que é φ de x2 menos φ de x1 dividido por b. Esse cara tem que calcular logo. E aqui é a expressão da spline cúbica, que passa por esses dois pontos com informação da derivada no extremo. Bom, na minha opinião, a forma mais brilhante de interpolar um polinômio do grau m grande em m grande mais 1 pontos é usar a fórmula de Lagrange, os polinômios de Lagrange. Os polinômios de Lagrange são fantásticos, são peças fantásticas. Lagrange é um gênio incrível, né? Inclusive ele é um matemático aplicado, assim, fantástico, né?
Então, os polinômios de Lagrange são muito utilizados, não só para essa interpolação, mas em elementos finitos. Tem toda uma família de elementos lagrangianos, né? Então, trata-se de funções assim extremamente importantes. Então, são dados m grande mais um ponto. Tá? Então, aqui, xm, φ de xm, m variando de 0 até m grande. O polinômio interpolador é um negócio fantástico. É o somatório de quem? Dos polinômios de Lagrange, do grau m relativo ao ponto m, vezes o φ de xm. Pronto. Né? Então, eu vou ter m grande mais um termo desse jeito. Esses são os polinômios de Lagrange, a gente vai ver, são todos eles do grau m. Cada um relativo ao seu pontozinho, ponto informado, xm, vezes o valor de xm. Essa é uma ideia fantástica, uma coisa simples, mas é fantástico isso. Quem é o polinômio do grau m relativo ao ponto experimental m? Aqui em cima, eu coloco x menos x0, x menos x1, x menos xm menos 1, pulo o xm. X menos xm mais 1 e x menos xm grande. Então, é o produto de todos os x menos os pontos informados, exceto o animal m. Embaixo, aí eu boto xm menos x0, xm menos x1, xm menos xm menos 1, pulo, obviamente, o xm, senão daria 0, né? Xm menos xm mais 1 e xm menos xm grande. Então, esse aqui é o polinômio de Lagrange. Ele, obviamente, é do grau m, né? E relativo a... Ele é do grau m relativo ao ponto xm. Qual é a propriedade dele? Bom, isso aqui pode ser escrito dessa forma, melhor, né? É o produtório de x menos xj dividido por xm menos xj, de j igual a m grande, pulando o animal m. Então, não posso multiplicar, porque aí vai ficar infinito, né? Aqui embaixo vai ficar zero. Qual é a propriedade dele? Veja, vamos pegar os pontos experimentais. Se você botar x igual ao ponto experimental xm, ao qual o polinômio está relacionado, você botar xm aqui em cima, o numerador ficará exatamente igual ao denominador. Este polinômio vale 1 para x igual ao ponto experimental xm. Qualquer outro ponto experimental que você entrar aqui vai cancelar com um termo desse. Então, isso aqui vai ser zero. Então, esse é um polinômio do grau m, né, que passa, né, zero pelos pontos experimentais todos, exceto o m, que ele vale 1. Então, os polinômios são todos de ordem m. E você vê aqui a cara do L0. Ele é 1 aqui e é 0 nos outros pontos experimentais. O L3 do 1, do x1, ele é 1 aqui e 0. Ou seja, quando você soma isso, esse cara aqui, o 0 toma conta do x0, e ele é 0 em todos os outros. Então, ele não suja os outros. Quando você pega o 1, ele é 0 em todos, a não ser aqui que você multiplicou pelo φ1. Então, ao somar isso, um não suja o outro e você fica com o polinômio do grau m passando pelos pontos experimentais. É uma ideia assim fantástica, né? Simplíssima. No entanto, isso tem uma importância enorme em elementos finitos, porque as funções de forma são definidas como aquelas funções onde o valor da função é 1 no nó, você está olhando, e 0 nos outros do elemento finito, que é exatamente o que a gente tem aqui. Então, é claro, essas funções lagrangianas têm uma importância assim imensa, né? E aqui está eu sempre uso, se eu precisar fazer uma interpolação polinomial, eu não resolvo o sistema de jeito nenhum, né? Eu uso os polinômios de Lagrange. Então, vamos passar aqui de novo aquele problema de passar o polinômio cúbico por esses 4 pontos. Então, a definição do polinômio de Lagrange é essa. Aí, como foi que eu fiz? L de x, m grande e m pequeno, eu não posso usar mais x, porque x já está aqui. Ó. Eu não posso repetir isso aqui. Então, quando em matemática, principalmente matemática numérica, matemática aplicada, quando o x não pode estar ali por algum motivo, você chama o secretário de x. O secretário de x é a letra grega xi.
O secretário de Y, a letra grega neta. E o secretário de Z, a letra grega neta. Quando você vê que se neta ou zeta, você sabe o seguinte, ali é X, Y e Z. Já está sendo usado ou tem algum motivo ou alterou, é bom você saber. Mas aquilo é relacionado a X, se é relacionado a X, neta relacionado a Y e zeta é relacionado a Z. Então aqui eu não tenho direito a botar o M em cima e o M embaixo, né? O polinômio do grau M grande relativo ao ponto M, eu tenho que botar aqui do lado. Né? Então é o produtório. Do mesmo jeito que tem somatório, tem um produtório. Seria o quê? X menos XJ, que é o nosso XI, XM menos XJ. São aqueles termos que nós tínhamos antes. Né? Então, esse daqui. É isso aqui. Né? Ocorre, porém, que X não pode tive que chamar o secretário, que é XI. Se você botar só isso, lascou-se, porque eu tenho que evitar o termo, o monômio x menos xm, né? E xm menos xm, é claro, aqui embaixo. Aí o que é que eu fiz? O que é que eu multiplico? If j for igual a m, não faça nada, bote 1. Então isso aqui vira 1. Ou seja, na hora que vira 1, multiplicar por 1, não estou fazendo coisa nenhuma, então eu estou pulando. Né? Se for diferente, de j for diferente de m, você entra com o monômio correto. Né? Aqui estão os nossos polinômios de Lagrange. Veja que o azul é no ponto 0, então ele é 1 para x0 e ele é 1, né? Exatamente 1. E ele zera em todos os outros pontos experimentais. Né? Já no 1, então ele é 0 em todo mundo, exceto aqui. No ponto 1, onde ele é igual a 1. X igual a 2, onde ele é igual a 1. Né? Então, isso aqui são os polinômios de Lagrange. Então, está aqui a nossa aproximação, o φ aproximado de Xi. É claro, não posso usar X, estou chamando Xi. É o L de M grande relativo a M de X, que é o Xi, vezes o φ de M. Fim de papo, aqui está o nosso polinômio cúbico interpolador.